Olá, terceiro ano, tudo bem? Então, eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês que vai ser um resumo de toda a nossa matéria que foi dada em sala de aula, mas que não tivemos tempo de uma explicação mais detalhada. É a história da filosofia média, moderna e contemporânea, tá? Quero lembrar vocês também que nós temos um trabalho a ser postado na nossa plataforma, lembra? Então, esse trabalho, ele é um trabalho do nosso trabalho bimestral. Alguns grupos vocês foram divididos em grupo. Alguns grupos iam apresentar em forma de slide e outros iam apresentar em forma de seminário com cartazes e tal. Aqueles que iam apresentar como cartazes também têm um trabalho escrito. Então, eu quero pedir a vocês que vocês possam postar lá na plataforma, nessa atividade que eu coloquei para vocês de trabalho, valendo ponto. Vai valer ponto para vocês, tá? Juntamente com essas atividades que nós estamos postando. Eu sei que tem alguns alunos estressados, atarefados, com tanta atividade que os professores estão postando. Gente, entendam que é um momento. Todos nós estamos passando por essa dificuldade. Professores, coordenadores, pais, alunos, todos agora temos que estar unidos para conseguir vencer essa dificuldade, essa novidade, não é isso? É uma novidade que vai passar. Logo, logo estaremos juntos em sala de aula de novo. Então tenham um pouquinho de paciência. Sabemos também que tem alguns pais, alguns alunos que estão tendo dificuldade juntamente com os pais que estão em home office. Os irmãos também, muitos dividem computadores com os irmãos que têm faculdade, outros trabalho, outros escolas também. Eu também estou passando por essa dificuldade na minha casa. Eu tenho que dividir o computador com a minha filha, que também tem a faculdade dela, tem as aulas dela online. As aulas dela acontecem em tempo real, não ficam gravadas como a nossa. Então, gente, tenham um pouquinho de paciência, porque eu estou passando por isso também, eu estou conseguindo administrar. Há momentos em que eu vou para o celular e ela fica no computador. Outros momentos eu fico no computador e ela no celular, não tem jeito. A gente vai ter que passar por isso nesse momento, tá bom? Então vou fazer para vocês um pequeno resumo do que foi passado em sala de aula em quadro, né? Um resumão para vocês, começando pela filosofia escolástica. Tenha um pouquinho de paciência comigo, hein? Tá? Então, ó, eu vou passar para vocês um resumo agora sobre a filosofia escolástica, que foi a nossa primeira matéria, né? A filosofia escolástica é o segundo período da filosofia cristã, que vai do século 8 até o século 14, tá? Temos que entender que o surgimento da escolástica, dentro do renascimento coralíngio, né? Carolíngio, que foi empreendido pelo imperador Carlos Magno, né? Carlos Magno, ele tinha o intuito de trazer para toda a Europa a cultura greco-romana, tá? Essa cultura da antiguidade clássica. Para isso, ele vai construir várias escolas que eu falei com vocês em sala de aula. Por isso que escolástica tem esse nome, tá? Filosofia cristã que se desenvolveu dentro das escolas que Carlos Magno fez para difundir as artes liberais. O trívio e o quadrívio eram compostos pelas disciplinas gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música e astronomia, tá bom? Só que essas artes liberais, elas não vão ser ensinadas aqui, né? Como eram ensinadas antigamente. Porque estamos num contexto de poderio intelectual da igreja. Quem detinha a capacidade de ensinar essas disciplinas eram as pessoas que compunham, né, aqueles intelectuais que compunham o quadro da igreja. Então, essas artes liberais serão ensinadas no contexto da teologia e da filosofia cristã.
Dessa maneira, todo esse conhecimento vai servir para fundamentar, para melhorar a argumentação dos grandes temas que já haviam sido debatidos desde a patrística, tá? Por exemplo, a relação entre Deus e o homem, entre razão e fé, entre corpo e alma, e a hierarquia que há entre os seres do universo, né? Sabemos que, de acordo com os pensamentos antigos e os pensamentos cristãos, existe uma hierarquia de seres do universo, né? Assim como Deus reina soberano nos céus e tal, tem toda a hierarquia entre anjos, querubins, serafins. Aqui também existe, no plano terreno, uma hierarquia, tanto quanto o homem, a relação do homem com o animal, com os animais, né? Tanto quanto o homem dentro da sociedade. Hierárquica e desigual, como era essa sociedade medieval. Então, aqui nós vamos ter uma nova forma de fundamentar essa desigualdade social. Outro tema muito debatido nessa época foi o poder, né? Qual era a natureza, qual era o fundamento do poder espiritual e temporal. Poder espiritual representado pelo poder papal, né? O que consiste o poder papal? Qual é o fundamento desse poder? Quais são os limites desse poder? Quem é que está abaixo? Quem deve obediência a esse poder? Da mesma forma, o poder real, né? Quais são os limites do poder do rei? O que esse rei pode e o que o rei não pode fazer? A quem ele deve obediência? Né? Ele deve obediência a alguém? A quem deve obedecer? E quem deve obedecer esse rei? O rei pode fazer o quê? Né? Essa questão também foi muito debatida na escolástica, né? Agora, uma característica marcante dessa época foi o método que eles inventaram de expor essas questões filosóficas. Esse método, né, foi conhecido também como disputa e tinha como fundamento o princípio da autoridade. Como é que era isso? Quando alguém queria defender alguma tese, ele não tinha que elaborar uma argumentação para defender aquela tese. Uma argumentação própria, né? Mas ele era que pegar uma argumentação da filosofia de alguém, né? De alguma autoridade reconhecida, né? Naquele tempo. Se eu quisesse defender uma tese, por exemplo, eu iria defender uma filosofia do Santo Agostinho, de Platão, de Aristóteles, de um padre doutor, tá? De uma autoridade reconhecida naquele tempo. A força da argumentação para sustentar a tese não estava na argumentação, mas estava na pessoa de quem havia proferido aquela argumentação. Ah, se foi o Santo Agostinho, claro que é verdade, né? Ninguém ia duvidar do que ele havia dito. Platão, ele falou, então tá dito, tá? Isso foi tirado da Bíblia. Amém. Então é verdade, realmente. Entendeu? Assim que acontecia. Ninguém discutia, ninguém contestava sobre essas verdades de argumentação. Não? Funcionava desse jeito, era de acordo com o princípio de autoridade, que respeitava uma tese, era a autoridade de quem falava e não a força do argumento que sustentava. Tá bom, gente? Naquele período, né, que até aqui tudo bem? Então, naquele período, o contexto histórico, político e social estava mudando muito rapidamente. Século XI, né, nós vamos ter o renascimento urbano. Surgimento do comércio, das cidades, das universidades,
né, que cria-se um ambiente propício para debate, para argumentações, racionalidade, né, que começa a razão, né, começa a pedir autonomia. Aí nós temos um período de contestação, em que as pessoas não ficam engolindo as verdades que a igreja impunha, tá? Aí o que acontece? Começam a ter rupturas nas igrejas. Foi um período de grande transformação social. Começou a abalar a filosofia cristã escolástica, né? E começou a trazer novas áreas para dentro do mundo da filosofia. Com isso, começou a ressurgir os pensamentos, né, dos grandes filósofos do passado, como, por exemplo, Arquimedes, Euclides, e principalmente o famosinho, que eu já falei para vocês em sala, Aristóteles. O poderio da Europa naquele tempo preocupava muito a igreja. Primeiro, porque não foram os intelectuais da igreja que colocaram novamente Aristóteles em questão. Com isso, a igreja se sentia ameaçada no seu poderio intelectual, porque eles já não tinham mais o domínio do que estava sendo discutido. Segundo, porque da forma que Aristóteles estava sendo posto, contestava diretamente com as teses da filosofia cristã, tá? As teses que davam sustentação para o cristianismo. E o terceiro era porque eram os árabes, né? Os eternos inimigos dos cristãos, que estavam colocando Aristóteles como centro da discussão. E quarto, por quê? Aquela obra de Aristóteles que chegava traduzida para o latim não é uma tradução direta do grego. Temos uma tradução do grego para o sírio, do sírio para o árabe e para o hebraico. Finalmente, do hebraico